corpo como instrumento de relação com o transcendente. Perspectivas teológicas. A professora Alzirinha Souza dá para ouvir aqui? É Alzirinha. Nome dela é Alzirinha Souza. É bacharel em teologia pela PUC de São Paulo, mestre em teologia pela Universidade San Damaso. É Damaso ou Damaso? Damaso, em Madrid. Doutor em teologia pela Université Catholique de Leuven, na Bélgica, onde trabalhou pela primeira vez, em nível doutoral, a obra do teólogo belga-brasileiro José Comble. Está certinho. A área de pesquisa, escatologia e teologia prática. É professora do Instituto Superior de Teologia de São Paulo, professora convidada da Faculdade de Teologia aqui da PUC e da Université Catholique de Leuven, onde leciona o curso de Teologia Latino-Americana. Pós-doutoranda aqui na PUC, a Faculdade de Teologia, com o tema a utilização da linguagem narrativa no processo de formação de leigos e missionários no Nordeste brasileiro. A professora Alzirinha é uma contribuição maravilhosa aqui, trazida por uma mestranda minha, né, para uma banca de mestrado, que é a Cláudia Langoni, que agora está fazendo doutorado aqui conosco. E foi um prazer, muito grande conhecê-la e trazê-la aqui para as reflexões no campo da teologia, né? Cortando um pouco, né, a tradição dos próprios professores aqui da Faculdade de Teologia, ampliar um pouco o papel feminino também no estudo da teologia, né? Que não é tão valorizado, né? Então, leiga, mulher, então esse o nosso campo, é trazer exatamente essas pesquisadoras, esses pensadores para cá, para ampliar as nossas interfaces. Professora Alzirinha, por favor. Obrigada, Marlise, pela acolhida. É a segunda vez que eu venho aqui no departamento de psicologia e, para mim, é sempre muito gratificante porque eu trabalho a teologia prática, né? A teologia prática não é teologia pastoral, né? Não é o que a igreja faz por aí no mundo, mas é a teologia realizada a partir das experiências das pessoas, né? Então, para mim, também é muito interessante esse interface que a gente realiza aqui, né? Agora, eu brinquei com o professor Zé Maria que a gente vai cuidar da alma, porque o corpo, pelo jeito... Então, o almoço está cancelado. Não? Então, vamos lá. Eu estruturei a minha fala a partir entre a relação entre o corpo e o mistério, então, a partir de uma perspectiva eminentemente teológica, que é a minha área, né? Por isso, antes de iniciar, eu queria fazer 3 pontos, 3 remarques epistemológicos, quer dizer, de método, que pautarão o desenvolvimento e aí a gente vai seguindo a minha estrutura. O primeiro diz respeito, então, ao sentido, né? No primeiro momento, eu trabalhei a questão da espiritualidade, num contexto contemporâneo, de maneira mais ampla, para depois, no segundo momento, entrar na compreensão do corpo e o sagrado a partir da minha tradição teológica, que é a Igreja Romana, né? O segundo diz respeito à compreensão do momento atual no mercado, marcado pelo ressurgimento das religiões e das religiosidades, as mais diversas possíveis, no mundo inteiro, tanto na vida pública quanto na vida privada, e o processo pelo qual passou o termo espiritualidade, como isso foi se modificando, desde o Renascimento. E, finalmente, então, eu entro na especificidade do corpo a partir de 2 perspectivas. O corpo como forma de relacionar-se com o sagrado, por um lado, e o corpo como algo que é sagrado e dado pelo sagrado, né? Então, o primeiro ponto, o momento atual e o ressurgimento das religiosidades e das espiritualidades. O ressurgimento da religião nas últimas décadas não foi algo nem esperado e nem previsto por nenhum pesquisador. Ao contrário de muitas décadas atrás, em especial a partir dos anos 50, muitos autores previam sua extinção, substituída pelo total controle racional de cada ser humano sobre a própria vida e as próprias decisões.
As suspeitas de que a religião e as religiosidades seriam o ópio do povo eram dadas por terminadas à medida do nascimento do reforço das individualidades, da secularização dos estados, do nascimento das tecnologias e do desejo de autossuficiência das pessoas que pensavam bastar-se a si mesmas. Nesse sentido, as religiões se transformariam em folclores no sentido mais cultural possível, afastando toda e qualquer possibilidade do sentido ontológico. Em vez disso, para o bem ou para o mal, hoje se verifica no mundo inteiro sua vitalidade e volta colocando-se em consonância não somente com aqueles que as buscam, mas também com as estruturas de poder e a organização social. O vídeo que passou agora no Rio de Janeiro com a eleição do prefeito, né, da cidade do Rio. A diferença de outros tempos, esse renascimento se dá hoje de forma não formal, de maneira não formal, não institucional, longe de crenças obrigatórias e próximas da realização de religiosidades quase personalizadas. Ao contrário do que se pensa, os fundamentalismos que se apresentam não são a grande massa, ainda que sejam os mais divulgados pela mídia. Contudo, eles aparecem justamente para, entre aspas, tentar conter essa onda, por assim dizer, livre do exercício de religiosidade institucional. À medida que o século XXI avança, a situação vai ficando um pouco mais clara. Uns buscam o passado, né, as formas de religiosidade do passado, dentro e fora da Igreja Católica. Aqui eu estou falando de uma maneira geral, chegando até a violência, e outros buscam uma forma de espiritualidade mais livre. Também nesse século, o significado do religioso se transforma em relação a meio século atrás. O surgimento de uma cultura global deu possibilidade de nascimento de uma religião global, à medida que todas aproximam diferentes contextos e interagem entre si. Nos padrões dos anos 50, aqui na América Latina, e Comblan, esse autor que eu estudei, remarca muito isso, cristãos e religiões afrodescendentes eram as duas vertentes mais destacadas e quase não se ouvia falar de representantes das religiões asiáticas, budismo, islamismo. O próprio judaísmo era muito discreto. O cristianismo, em geral, por muitas décadas, dominou a cena religiosa no nosso continente. Notadamente, a partir dos anos 60, o conhecimento de novas religiões e de novas religiosidades gerou uma mescla interessante que levou a diferentes formas de vivência da relação com o sagrado. Inaugura-se uma nova forma de compreensão espiritual e compreensão da própria espiritualidade. Cada vez mais as pessoas se dizem religiosas sem religião, isso é, espirituais. Existem as que se dizem uma pessoa espiritual sem ser religiosa. Nesse último domingo, a minha afilhada me falava de um centro de umbanda espírita ou de um centro espírita umbandista. Eu não entendi bem como é que se dá uma coisa com a outra, porque não tem absolutamente nada a ver umbandista com espiritismo, mas ela achou isso em São Paulo. E eu não consigo entender como é que isso funciona. Mas o fato é que hoje, cada vez mais, isso se mescla. O fato é que, de conhecimento das novas formas, amplia o sentido e vem ampliando cada vez mais o sentido da espiritualidade, mas, de qualquer forma, não anula a nossa busca por ela. Nos círculos primitivos cristãos, o termo espiritualidade era utilizado para os seguidores do Nazareno que se afirmavam como pessoas cheias do Espírito, termo muito próprio da pneumatologia teológica, que é a área da teologia que cuida do estudo do Espírito. À medida que as décadas se passaram, a espiritualidade passou a significar um aspecto subjetivo da fé, distinto de ensinamentos objetivos. Posteriormente, ainda na esfera católica, espiritualidade caracterizava diferentes maneiras segundo qual os membros das congregações praticavam a sua fé. Daí vem a espiritualidade franciscana, inaciana, carmelitana, etc. Durante o medievo,
a espiritualidade passou a configurar modos de vida cristãos mais amplos. O movimento do Beguinage no norte da Europa, Joaquim de Fiore, os franciscanos espirituais, até Teilhard de Chardin, que une a ciência com a espiritualidade, com a sua visão da espiritualização do cosmos, entre outros. Hoje, a espiritualidade pode significar uma gama de diferentes sentidos e uma autorreflexão ambígua, desprovida de conteúdo. Eu mesma participei de uma defesa de tese que pedia para as pessoas dizerem o que entendiam como espiritualidade, e as respostas foram as mais variadas possíveis, desde passear com a família no parque e na academia até a religião formal. Tudo é espiritualidade. Ao mesmo tempo em que hoje a espiritualidade pode ser a contemplação do próprio umbigo, né, no sentido de um recuo da responsabilidade perante o mundo necessitado. Hoje, por exemplo, nós temos spas que oferecem um final de semana de renovação espiritual. Estamos precisando muito. Por determinado preço para acabar o estresse. Né? Também é espiritualidade. Ao mesmo tempo que tem isso, essa centralidade, essa autorreferencialidade, pode significar também, por outro lado, uma prática disciplinada de meditação, de prece, de yoga, enfim, e que pode levar a um envolvimento aprofundado com a sociedade. Enfim, espiritualidade pode ter inúmeros significados e podemos dar ao menos 3 razões para ela. Podemos dar mais, mas eu peguei as 3 principais. Primeiro é que o termo demonstra um descontentamento com as religiões instituídas, né, que exigem, via de regra, um comprometimento maior com elas. Segundo, pode ser a tentativa de dar voz ao temor e à maravilha diante da complexidade da natureza, que muitos sentem ser essencial à vida humana, sem os objetos eclesiásticos e os padrões pré-fabricados de religião. E o terceiro, porque é um termo que dá uma certa porosidade, as fronteiras estabelecidas pelas religiões entre o passado e o presente. Segundo ponto, a relação. Então, tendo tudo isso em vista, eu entro agora na relação entre o corpo e o transcendente. Fisicamente, o corpo humano tem uma rica linguagem própria que se expressa. Sobre a linguagem que vem de suas manifestações, funções e disfunções do corpo e da psique, as medicinas, as terapias e a psicologia, no nosso caso aqui, tradicionais ou não, trabalham individualmente. Mas o corpo também é uma forma de linguagem em si mesmo. A tradição bíblica tem uma visão extremamente detalhada do corpo e sua linguagem simbólica. Parte dessa linguagem é símbolo-terapia dos ritos religiosos. A tradição bíblica ajuda a vivenciar o corpo, além de revelar a importância de cuidar dele. A ignorância ou entendimento acerca deste pode afetar a saúde, o bem-estar, mas também pode se traduzir num efeito terapêutico ou religioso para o bem ou também para o mal. No mundo contemporâneo, o corpo sofreu uma violenta dessacralização, e eu pensava em relação à fala do Eduardo e do José Maria, que todo esse movimento, que, do meu ponto de vista, que sou economista também, vai por trás do movimento econômico, é uma forma de dessacralização do corpo, é uma forma de cuidado com o corpo, né? No mundo contemporâneo, o corpo sofreu uma violenta dessacralização, profanado por mecanismos da modernidade social, seja econômico, seja psíquico. Em um processo secular, a laicização do espaço sagrado no Ocidente cristão atinge também a questão corporal. A falta do cuidado de si reflete a falta do cuidado com o sagrado e, por consequência, da ideia do corpo como espaço sagrado. Progrediu-se na laicização dos estudos, dos estados, a eliminação de referências do sagrado em perspectiva pública e privada, que traçou um caminho do sagrado ao não sagrado. Não se usa mais esse termo sagrado ao profano, né? Profano é um outro significado. Paradoxalmente, ao lado dessa alienação corporal, cresce a busca de um conhecimento mais abrangente,
sobre a realidade do corpo na vida pessoal. Além dos cuidados com o prazer e um crescimento hedonista, sobretudo ligado à sexualidade, os dois temas mais consultados na internet são sexo e religião. Tem uma pesquisa da PUC de Campinas, precisaria se estudar aí o que tem, né? O que vai por trás disso. Mas hoje os mais consultados são temas da sexualidade e da religiosidade. Religião no geral, hein, gente? Até me perdi aqui, porque eu achei isso tão interessante. Além dos cuidados com o prazer e um crescimento hedonista, sobretudo ligado à sexualidade, busca-se também um entendimento holístico, no sentido de incorporar e, por vezes, mesclar tudo que as ciências estudam e oferecem. Igualmente, busca-se hoje o corpo ideal, perfeito para ser exposto. A contradição entre a dor de consegui-lo e o prazer de divulgá-lo nas redes sociais é a marca dos últimos tempos. De fato, há uma dificuldade grande no Ocidente de definir e integrar o cuidado do corpo em unidade com o cuidado da pessoa que o possui. A variedade das religiões às quais tivemos acesso, então, desde os anos 50, vem reconfigurando o sentido do corpo de acordo com as suas espiritualidades. A mescla cultural religiosa entre o Ocidente e o Oriente permite diferentes considerações e qual o papel e relevância que esse ocupa no relacionamento com o sagrado. Mudar a consideração do corpo é, em última instância, alterar a consideração mesmo do que é o humano, logo, alterar a relação que esse humano estabelece com o transcendente. Se há um ponto comum entre as religiões, esse ponto é que nós, humanos, não podemos, no processo dessa história em que estamos, quer dizer, vivos, né, ser, no sentido estrito do verbo ser, sem o corpo que nos pertence. É nessa história que estabelecemos contato com o mistério, que buscamos algo fora de nós mesmos que nos complemente, e isso somente é possível porque somos, nessa história que estamos, materializados por um corpo. As diferenças se acentuam quando especificamos duas questões: a importância ou não que ganha um corpo a partir da forma como se relaciona com o sagrado ou com o transcendente, e o que cada um de nós espera depois de que não tivermos mais nosso corpo, depois que morremos. Nessa fala eu vou me deter a primeira questão, a importância do sagrado. A primeira que se dá em duas raízes, né? A primeira raiz vem da diferenciação, notadamente das religiões, entre as religiões orientais não cristãs e as religiões ocidentais cristãs. As primeiras, as orientais não cristãs, assumem uma característica que se aproxima da mentalidade helênica, grega, recebida do pitagorismo, posteriormente reforçada por Platão, entre a divisão corpo e alma. O corpo, matéria, é meio para um fim consistido na liberdade ou aprofundamento da alma. Nesse pensamento, a alma é aprisionada pelo corpo e a liberdade virá pela ascese. Via de regra, nessas religiões, a iluminação, o crescimento como pessoa, é determinado pelo desapego da matéria, que inclui também o corpo para se chegar ao sagrado. Posteriormente, esse pensamento foi exagerado, foi exacerbado pelo gnosticismo, influenciando a teologia medieval e até a teologia dos tempos atuais. Tem muita gente por aí que está voltando à prática de maltratar o corpo como forma de purificação da alma, que não tem nada a ver com a tradição judaico-cristã, que é onde a gente começa agora. Para nela perceber a importância, na tradição judaico-cristã, perceber a importância do corpo, é necessária a disposição de ouvir e escutar a sua linguagem como território do sagrado. Ouvindo a riqueza dessa tradição, se perceberá igualmente que essa não é um sistema de pensamento estruturado e rígido, ao contrário do que as pessoas pensam, mas uma experiência de unidade. Contudo, é necessário reconhecer que a manifestação religiosa é efetivamente que essa manifestação religiosa
é efetivamente ligado a uma cultura oriental bastante distinta da ocidental, em especial no cuidado com o corpo. Não raro, podemos encontrar nos livros de teologia, sobretudo história, tratados sobre o choque cultural entre hebreus e romanos quando da ocupação da Palestina no século I. Notadamente, os gregos tinham orgulho do seu corpo, orgulho e expunham seus corpos, ao passo que os hebreus os tratavam com reservas e os cobriam. Eram aspectos distintos da relação entre o sagrado, traduzido pelas tradições dos deuses gregos, e do Deus Uno de Israel. A antropologia teológica nos permite afirmar que todos nós humanos somos capax Dei, na linguagem de Adolfo Geschel, um luvanista como eu, capazes de Deus de nos relacionarmos com o transcendente. Somos capacitados por Deus a buscar algo fora de nós que nos complemente e nos traduza como pessoas humanas no sentido mais estrito do termo. Certamente, na modernidade, as pessoas buscam esse complemento em diferentes experiências. Mas agora, e aí eu começo a entrar na tradição católica romana, queremos nos centrar na situação do corpo na relação ao Deus cristão, uma vez que nele fé e razão purificam-se, aprofundam-se, realizam-se mutuamente num encontro de imensidades. Nessa perspectiva, o corpo humano, na tradição cristã, é imagem e semelhança de Deus. É sacramento do amor de Deus, sinal de sua expressão amorosa na história. Sua força de verticalização e multiplicação atua em cada humano, pessoa única e irrepetível, onde Deus é a matriz do universo. A matriz é a que a recebe e dá vida a cada uma das suas criaturas, onde as suas criaturas também se matriciam. A unidade e a indivisibilidade do humano são particularmente desenvolvidas nessa tradição, que é tomada por todo o texto bíblico. Por isso, a antropologia teológica nos permite dizer que somos constituídos, isso é, se tirarmos algum desses elementos, deixamos de ser humanos, a partir de 3 elementos principais: o Bazar, a Nefesh e o Ruá. Cada ser humano é constituído de um corpo material, uma força vital e a possibilidade de relacionar-se com Deus. O corpo, então, o Bazar, é a matéria pela qual nos fazemos presente nesse mundo, ganhamos identidade biológica e humana, estruturamos nosso nó de relações com os demais corpos e objetos. Equivale ao homem todo, que é um corpo e não apenas o possui. Nós, portanto, somos uma corporeidade que inclui não somente o físico, mas toda a nossa rede de relações, afetos, emoções, histórias que construímos ao longo dessa historiedade através dele. A Nefesh significa garganta, é a força vital que dá vida a esse corpo. É o ar vital que anima o nosso ser e que nos faz seres viventes, um corpo vivente. É a força vivente da simbologia do Gênesis, abre aspas. Então formou o Senhor Deus o homem ao pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, na simbologia. O homem passou a ser, então, uma alma vivente. Ao morrermos, o que nós perdemos é a Nefesh, é essa força vital. Finalmente, nós somos também a possibilidade, e se tivermos vontade, Deus não obriga ninguém a nada, né? Somos a possibilidade de nos relacionarmos com Ele, e a isso nós damos o nome de Ruá, ou em grego, o pneuma, que é a força de Deus que nos impulsiona a Ele. Impulsionados pela Ruá, impulsionados pela Ruá, nos abrimos à força de Deus e estabelecemos com Ele um relacionamento interpessoal. Para as diferentes formas desse relacionamento, chamamos, então, espiritualidade, e essa vem, como vimos, nos se desdobrando.
Ao nos colocarmos no movimento do seu espírito, entramos em sintonia com Deus, nos posicionamos nesse relacionamento como pessoas únicas e inteiras, e não somente ou como corpo ou como alma, mas com todo o entendimento que nos constitui. Somos constituídos nesse sentido em unicidade, nos relacionamos e nos compreendemos no mundo como totalidade. Logo, não há importância maior ou menor entre a matéria ou o espírito. Ambos têm o mesmo valor. Finalmente, e aí eu já vou terminando, Marlise. Finalmente, a questão encontra-se em como a pessoa humana se realiza ou estabelece um vínculo, e isso para a psicologia eu vejo que é um grande campo de estudo, porque a coisa está cada vez mais complicada. Em como a pessoa humana é capaz de relacionar-se com algo externo, que caracterizamos aqui por mistério, transcendente, ou Deus, o que vocês quiserem. Mas, na nossa tradição teológica, eu caracterizo como Deus, na minha, através de uma fé que é capaz de complementá-la de maneira mais ou menos saudável, né? Porque saudável mesmo está cada dia mais complicado. Então, e aí eu queria destacar 3 pontos para essa possibilidade. Primeira, que uma relação mais para saudável com o transcendente tem como consequência o desenvolvimento do auto e do heteroconhecimento, de forma a levar a pessoa a integrar todas as suas dimensões humanas e cada vez mais crescer como pessoa no sentido mais estrito da palavra. As dimensões socioestrutural, pessoal, histórica, a partir daquilo que lhe é próprio. E aí vem a segunda perspectiva, que o transcendente é sempre um outro, e Calbar vai dizer do grande outro, com o qual estabeleço um vínculo e uma relação interpessoal, quer dizer, de 2 pessoas com características e personalidades completamente diferentes. A personalidade característica do Deus cristão, nós inferimos através da prática e da pessoa de Jesus. A personalidade característica de cada pessoa deve ser por ela conhecidas ao colocar-se nessa relação. A maior parte dos exageros, fundamentalismos, projeções, distorções e pirações tem como fundo a mescla em que o humano faz entre o que é seu e o que é de Deus. Aí confundiu tudo. E, finalmente, chegamos, então, ao ponto que nos trouxe até aqui hoje, né? Como vimos, a forma de estabelecermos essa relação não é outra, senão que pelo corpo. E ele é sagrado, na nossa perspectiva teológica, a partir de em duas posições. Primeiro, o corpo sagrado, que é o título do nosso evento. Cada um de nós é a expressão amorosa de Deus, e Deus é somente capaz de expressar o que Ele é, e o que Ele é amor, e o que Ele faz é amar e cuidar. Logo, o corpo que nos constitui é igualmente expressão amorosa de Deus, e como tal deve ser cuidado. A sacralidade do corpo na tradição cristã é tão importante que Deus mesmo se fez corpo, se encarna no seio de Maria, segundo a nossa tradição, para estar, segundo a nossa fé, para estar no mesmo nível ao relacionar-se com os seus. Deus se faz humano, se faz corpo, para que possamos visualizar suas características inteiramente na história. Não há forma mais clara de Deus se mostrar que no mesmo paradigma de sua criação, um humano entre humanos. E a última, e aí eu termino, o corpo como meio de relacionamento para o sagrado. Finalmente, ele é meio, ele é instrumento que nos permite expressar nossa corporeidade, nossa inteireidade, se é que existe essa palavra, ao estabelecermos uma relação interpessoal com o transcendente e podermos colocar efetivamente o que somos, né, no sentido mais estrito de ser, nessa relação. Obrigada. Cumpri o tempo. Muito lindo. Obrigada. Olha,
dá para tomar uma aguinha mesmo, né? Com esses conceitos e com essa participação brilhante aqui da Alzirinha. Eu vou chamar, então, para complementar então a nossa mesa, a nossa professora emérita, Matilde Neder. Você pode ficar... Ela vai usar aqui? Vai ficar aqui. É difícil apresentar a professora Matilde Neder. Bem aqui. Muito difícil. Porque ela trabalha com tantas coisas e é exemplo para nós todos em tantos âmbitos, que falar que ela é terapeuta familiar, que ela é criadora aqui do Núcleo de Psicossomática e Psicologia Hospitalar, que ela foi a professora homenageada pela América Latina por ter sido pioneira na... Eu sei de tudo, vou atrás de você. Da psicologia hospitalar no mundo, aqui, né? E a alegria que eu tenho e a gratidão que eu tenho, que foi ela que me trouxe para cá, né? Para a pós-graduação. Ela enxergou no meu trabalho, que estava começando em 97, na graduação aqui na PUC, que era ainda a Faculdade de Psicologia. Ela, como ela mesma disse, na época, precisava de alguém que, de alguma forma de trabalho na psicologia e de produção que fosse além... Opa, está chovendo dinheiro aqui. Que fosse além da interdependência psique-corpo. José Maria, são seus? Opa! E eu não vi, hein? Da interdependência psique-corpo. Ela já havia mencionado, já havia participado de evento da ECO 92, discutindo sobre o papel da psicologia na ecologia, na época. Você viu como eu sei isso também? Não pensei que você lembrasse eu disso. lembro. Eu lembro de tudo que eu aprendi com você. E eu tenho isso ela estar aqui conosco, além da contribuição para essa discussão que traz a psicologia e a psicossomática aqui, nessa mesa interdisciplinar, e não à tarde, é exatamente para ela mostrar o trabalho dela, de uma psicóloga pioneira que conseguiu abrir espaço, abrir campo, abrir ciência com outras ciências, com outras áreas do conhecimento. E não ser egoísta e abrir isso para todos nós, né? Eu tenho uma outra coisa que eu vou falar, que Matilde, esse mês, completa... Não parece, posso falar? Deixa, vai. Tá bom, pode. Porque ela é muito elegante, a gente se esmera nela. Ela vai completar esse mês 93 anos. E quem diria, né? Eu mesma não diria. Então, professora Matilde, é uma honra tê-la aqui e é uma alegria muito grande para um núcleo que surgiu exatamente da oportunidade de pesquisa que foi dada com esse grupo que trabalha ainda em psicossomática e psicologia hospitalar aqui da PUC. Não tem mais o que falar, né? Não. É só você falar agora. Obrigada. Não, obrigada eu. Eu queria dizer que não é fácil, não, chegar a essa idade. A gente luta, sabe? A gente não quer, a gente quer continuar, a gente quer estar ao lado do jovem, quer lutar. E eu sou a testemunha maior de que isso é muito difícil. Que diga a minha coordenadora, que falou aqui hoje
uma maneira tão bonita, eu comecei a olhar e falei assim, é de mim que ela está falando mesmo? Será que é? Falei, como é que ela sabe dessas coisas? Como é que foi isso? Pois é. Vocês, minhas queridíssimas, vêm trazendo aqui à baila pontos que eu já acho que tinha esquecido. Mas não devia ter esquecido, não, porque quando vocês falaram, eu comecei a me lembrar de um monte de coisas assim, sabe? E falei, nossa, agora eu entendo por que eu estava lutando tanto para ficar. Que diga a minha coordenadora, faz muito pouco tempo, que eu cheguei a ela e disse, coordenadora, já estou mais conformada, já estou mais concordando em ficar onde eu estou, ao invés de eu querer o que já passou. Lembra-se, faz pouco tempo, muito pouco tempo, como demorou. Não é? Eu estava ainda lutando para continuar, como estava antes, eu quero, como estava antes. Por quê? Por que finalizar? Eu não queria, mas tenho que ir. É preciso ir para adiante, né? E ir para adiante é dar menos, é ficar menos. Paciência, não é, gente? É assim. Não sei como vai ser o futuro, porque disse lá o Chico Anísio que o homem normalmente vai viver 150 anos, né? Normalmente, quer dizer, pode passar depois para a velhice, para mais coisas assim, né? Então, quem vai dizer isso? Seus bisnetos, talvez, de vocês. Os bisnetos de vocês, talvez digam alguma coisa a esse respeito. Aí do Chico Anísio. Eu aceitei imediatamente. Isso que ele falou, aceitei logo. Né? Então, olha, hoje, não começou o meu tempo ainda, não é? Não. É porque senão eu já tomei um tempão aqui, porque eu sempre penso que eu vou falar pouco e, dali a pouco, já estão falando que está na hora de eu acabar. Então, é melhor eu começar logo. Né? Então, obrigada pelas palavras que eu ouvi e recebi, se merecendo ou não, de qualquer forma, foram me atribuídas. Eu falei, poxa, que bom, né? que isso aconteceu no passado. Que bom que aconteceu. Então, vamos pensar um pouquinho no psicólogo quando ele vem para o hospital. Eu fiz umas perguntas aqui sobre quem é aquele psicólogo. Essas perguntas que eu fiz, eu só vou ficar nessas perguntas e já vou entrar aqui no meu trabalho. Mas, quando se está ali no hospital, o diretor, os doentes, os funcionários, se conversam entre si e perguntam, não é, quem é esse daí? Esse daí, quem é o psicólogo? Quem é esse profissional? Né? Ele é brasileiro? Porque agora nós temos psicólogos não brasileiros aqui atuando bem. Eu estava ouvindo ali na televisão um sotaque lá de um psicólogo e falei, nossa, com tanto... No momento, assim, eu reagi assim, me perdoem aqueles que vieram de fora, mas com tanto psicólogo aqui dando sopa, sobrando psicólogo, ainda vão contratar alguém de fora? Não é? Mas eu falo muita bobagem nesse sentido, porque logo depois eu vi como era importante aquele psicólogo de fora aqui trazendo contribuições para nós. Eu entrei com a minha brasilidade, achando que o brasileiro que tinha que ficar. Bem, então quem é esse psicólogo? Ele é brasileiro ou não é brasileiro? Se é brasileiro, de que estado do Brasil ele veio, esse daqui? Eu estava ali conversando com a minha colega ali de lado, eu perguntei para ela, de onde que você é? Né? Então, ela disse, eu sou de tal lugar, não vou falar ainda o estado, mas... falei, tal. Dali a pouco, se perguntar para o outro, vai dizer que um é de Recife, outro é da Bahia, outro é do Rio Grande do Sul, outro, não é? Tá, vai Belém do Pará. Então, aqui,
o Brasil está aqui em São Paulo, está aqui conosco. E de que cidade? Ela então, é do norte do Brasil, trabalhando em São Paulo? Ou é um paulista, ou um gaúcho, está trabalhando... Os brasileiros de São Paulo estão trabalhando lá no norte também, não estão? Tem gente por lá. Eu mesma, há 40 anos passados, eu exagerei bem assim para não errar, porque poderia ser 30, 20. Então, há bastante tempo eu andei lá pelo norte. Então, não tinham faculdades. Não tinha formação de psicólogo próprio. Então, o psicólogo daqui ia para lá. Eu dava cursos, eu dava aulas, eu me divertia também bastante. Eram minhas férias. Era trabalho, mas eram férias para mim. Eu estava lá descansando daqui, né? E onde é que aquele psicólogo teve a sua formação universitária? Em que países ou estados ele fez suas especializações? No Brasil ou no exterior? Há quantos anos ele teve sua formação profissional, realmente? Que ele saiu dizendo, sou psicólogo. E as especializações tantas que ele fez? Onde é que ele as fez? E ele, psicólogo, é também professor? A gente tem... Para conhecer um psicólogo, a gente faria muitas e muitas e muitas, eu vou parar aqui, muitas e muitas perguntas a gente faria e deveria fazer mesmo, né? Então, esse psicólogo, vou deixar essa parte lá, está aqui trabalhando com vocês. Psicólogo, eu. Ontem eu estive conversando lá na graduação e revi colegas de há muito tempo. E gostei de conversar com eles. E verifiquei naquela conversa com eles, estive lá na graduação, vi você, e falei assim, nossa, eu deveria ter voltado para cá para conversar com eles há muito mais tempo. Me fez muito bem estar lá ontem. Foi um dia de férias para mim ontem, conversando lá na graduação. Fiquei feliz por contar a felicidade que eu senti ontem, não é? Então, vamos falar um pouco sobre saúde. Não sei ainda o que eu vou selecionar aqui do que eu vou falar. Sobre a saúde e os hospitais, sobre as condições de trabalho na instituição hospitalar, sobre a psicologia e o psicólogo dentro do hospital. No hospital, quais são as atribuições de um psicólogo? Esse é o título nosso, não é? É porque andei mexendo aqui, não é? Nós mexemos aqui. Aqui está. Que bom que você fez. O corpo sagrado, a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar, abrangência evolutiva. O corpo sagrado eu acrescentei para a minha apresentação aqui. E esse trabalho já existia de há muito tempo, estava lá naquele, né? Como é que chama? No pendrive, tá. Gente, eu sou dependente, não entendo ainda, não entendo, mas vou entender um dia, dependendo, naturalmente, do tempo que eu tiver. Mas eu vou aprender, né? O conceito de saúde, não vamos gastar muito tempo. Nós vamos aqui estar nos baseando nessa concepção da Organização Mundial da Saúde, a mais curta e a mais, eu acho, expressiva e mais geral do que todas as outras expressões da própria Organização Mundial da Saúde. Porque se escolhe o que você quiser, porque tem umas bem longas, escolhi a mais curtinha aqui. A saúde, então, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Diz tudo e quase que vocês podem dizer, mas isso não diz nada. Mas paciência, não foi eu quem escreveu isso, nem falou, né? Um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E pois eu vou acrescentar umas coisinhas aqui, como vocês vão ver já já.
Então, assim, bom, a Organização da Saúde falou assim: nós temos o direito de acrescentar. Vocês já acrescentaram aí alguma coisa. Quem falou acrescentou tanto. A Organização da Saúde não pensou nisso, não. Ou você acrescentou tanto, pensaram? Não está contido aqui. O que você fez tantas críticas, vocês falaram de uma maneira que eu mudei tudo que eu ia falar lá. Eu falei assim, não vou falar isso, não vou falar aquilo, não vou falar aquilo. E ficava atormentando a minha companheira lá. O que foi que ele falou agora? Porque isso eu descobri agora. Não estou escutando muito bem. Então, paciência, está vendo como foi bom vocês me cortarem lá mais? Porque a gente está mesmo se perdendo. A gente está perdendo, né? Então, agora, o segundo ponto aqui que eu ponho, a unidade física, tudo isso está aqui vindo do conceito de saúde, né? Completo bem-estar físico, mental e social. O ser humano é considerado por nós como uma unidade físico-psíquica, aqui, transversal psíquica, com as contribuições sociais e ambientais para a sua constituição e evolução. O fator social implícito, inclusive, no físico e no psíquico. Porque, se você for pensar no físico puro, ele existe? Existe nada. Porque, se ele vive no sul, no norte do Brasil, se ele vive com esta contribuição ou falta de uma contribuição X, ele deixa de estar igual ao outro. Um está bem melhor, outro está bem pior assim. Então, é uma unidade, sim, mas, além das contribuições sociais e ambientais, e além do fator social implícito aqui no físico e no psíquico, nós temos o fator filosófico, a concepção de vida aqui interferindo na forma do psicólogo ser, de nós sermos, de qualquer professor, qualquer ser professor. Estamos falando do professor, que o professor seja. E a contribuição aqui, o filosófico e a ética na consideração à saúde. O filosófico e a ética na consideração da saúde. Concepção de vida. Como é que ele encara a vida? Que procedimentos éticos existem? Se nós todos pensássemos aqui, onde que está a ética aqui, a gente talvez pudesse modificar alguma coisa. Quando meus colegas estavam falando, eu disse assim, eu vou cobrar dele aqui, porque você não trabalha para ser aí o ministro da Educação. Quem sabe nós poderíamos modificar alguma coisa neste Brasil. Perfeito. Por que não galgarmos? Por que não nos empurrarmos? Porque não é a primeira vez que eu ouço falar. Então, é uma cobrança que eu estou fazendo. Não é a primeira vez que eu ouço falar isto que foi aqui falado. Então, se não é a primeira vez, por que você não os obriga a fazer o que nós precisamos que seja feito? Nós precisamos. Então, eu fiquei muito atrapalhada lá, olhando e escutando. Uma que não escutava tudo, ficava atormentando a minha amiga e colega ali. Mas, em tudo que eu ouvia, eu dizia assim, mas o que é que ele já fez agora para mudar isto? Sabe? E eu fiquei muito brava ali, sabe? Fiquei muito brava com vocês dois e depois com ela também. Sabe? Eu falei, sim, senhor, com todas essas belezas de conceituações aqui colocadas, e ainda se diz, olha, é preciso mudar isso, Pois vamos mudar, então. Vamos fazer alguma coisa para que, na próxima vez em que nos encontremos aqui, eu vou estar ali escutando, eu vou estar lá, ouvindo e cobrando. Vamos
O que é que foi feito mais, não é? Então, o filosófico, a ética. E aí nós vamos chegar na saúde. O que é a saúde? Saúde, nós vamos pegar o corpo, nós vamos pegar o social, nós vamos pegar o psíquico. Esse social que continua sempre interferindo e influenciando a nossa vida, sempre, continuamente, e muda, norte, sul, leste, oeste, e lá no leste tudo diferente, lá mesmo entre eles, no norte também diferente entre eles. Se tem nortista, os nortistas nossos que vinham antigamente só vinham para o Rio de Janeiro. Hoje eles vão para o Brasil inteiro, não só para buscar, mas para levar. Levar o que eles já conseguiram e já conquistaram. Então, nós temos que ver que o Brasil não é mais aquilo, o norte ou o sul, diferente completamente daqui e de lá. Nós estamos muito mais próximos uns dos outros. Eu tenho observado isto. Então, quais são os fatores físicos, psicológicos, os fatores sociais, éticos e morais que nós temos que observar? Nós temos que ver que tudo isto reflete na saúde. Nós não vamos pegar e falar agora aqui de saúde, porque vai estar implícito no que a gente vai falar nas condições de trabalho na instituição hospitalar. Aqui nós vamos ver que estão implícitos os conceitos de saúde. Então, quem é que nós vamos considerar aqui? O que é que nós vamos considerar aqui no hospital? Nós vamos observar condições materiais e vamos considerar as condições humanas. Eu penso que contei nos últimos tempos aqui para meus alunos uma cobrança que eu faço continuamente e que também fazem cobrança para mim sobre as condições humanas, sobre como é que nós trabalhamos em hospital. São cobranças que são feitas. Então, uma vez eu estava no elevador isso eu contei para os meus alunos, eu estava no elevador e estava uma conversa muito briguenta no elevador. Estava outra vez na fila do hospital e uma conversa briguenta também na fila ali do elevador. E uma vez eu entrei também para fazer um exame, eu, como paciente no hospital, fui fazer um exame radiográfico e então tinha que fazer Eu entrei e falei, ai, meu Deus do céu, que eu não tenha nada. Eu disse assim. E veio um rapaz, o técnico lá da rádio, e me passou uma raspança danada. Ficou muito bravo comigo e disse, ora, minha senhora, tem que saber que o nosso aparelho aí não tem nada com a sua condição. Se a senhora é assim ou é assado, o problema é seu. É como a senhora já viveu. O aparelho aqui só vai contar o que existe, o que a senhora fez do seu corpo. Não adianta a senhora vir falar, ai, meu Deus, que eu não tenha nada. Ele ficou bravo comigo, muito bravo. E eu falei, eu entrei ali para tirar, e eu falei, não é que ele tem razão? O que tem está aí já. Deus não vai modificar o jeito que eu estou agora. E não é que ele está certo, eu pensei. E comecei a olhar com o moço diferente. Ele estava mostrando que ele amava o trabalho dele e não queria que falassem mal do aparelho dele. Porque não era o aparelho que estava me causando nada daquilo. O que eu já tinha, eu já tinha. Então, é muito importante você considerar todos os funcionários do hospital. Todos. A moça do elevador, eu não contei o que aconteceu lá no elevador. Houve uma crítica muito forte lá. Alguém tinha expelido
o gás ali, e um membro do elevador, assim, gente mal educada, e se isso é coisa que se faça no elevador? E eu falei, eu fiquei escutando lá o que estava se passando. Não disse nada que eu era psicóloga, nem nada. Eu era uma passageira ali, mas estava escutando muito bem, como psicóloga. E aí a moça do elevador, uma excelente funcionária, né? Ela disse, senhora, a senhora está aqui hoje, a senhora está subindo aqui hoje. Eu fico aqui todos os dias, cada hora. Se alguém tivesse aqui que reclamar, seria eu. Mas isso é coisa que acontece. Não acontece com a senhora, em outro lugar, em outra hora. Então, vamos parar de reclamar. Isso é coisa que acontece. Tá bem? E deu uma lição para todos nós ali. Para que o psicólogo ia falar alguma coisa? Ela falou tudo. Né? Não falou tudo. A moça do elevador, que excelente informação tinha a moça. E coragem. Coragem, muita coragem. Que gente bacana que nós temos trabalhando por aqui. Por que não podemos aproveitar todo esse pessoal? Falo para os meus colegas. A gente pode contar com eles. Eles vão dar apoio a vocês, a nós, se nós formos lutando por aí. Nós vamos encontrar apoio, não é? Então, nós temos que ver na população hospitalar quais são os nossos pacientes, quem são eles. É uma criancinha, um bebê. Esse bebê está lá Ontem eu vi um jornal que eu diria tristíssimo, mas as mães estavam trabalhando ali, sorrindo, e os outros funcionários também. Falei, e quem sou eu para agora ficar aqui tristonha, medrosa? Olha que exemplo que elas estão dando aí para nós, não é? Então, paciente sadio que está lá, a mãe teve um bebê sadio, bonitinho, engraçadinho, outra teve um que precisou de uma assistência imediata, outra está perdendo o nenê e ele está aguardando um transplante, que precisando alguém morrer para dar a ele uma chance maior de vida. Então, o paciente nosso pode ser um bebezinho que está nascendo agora nessas condições variadas, não é? O paciente pode ser um mais grandinho, que já está em desenvolvimento, já está lá no... A mãe, eu acho muito interessante, desculpem eu falar isso, vocês que são mamães recentes, não sei se tem aqui alguma mãe recente, tem? Tem, pronto. Então, desculpem, sabe? É que quando tem o bebê, e o bebê é nenezinho, a mãe fala assim, não sei se com você é assim, mas não pega isso, não pega aquilo. Agora é só o leite materno. E não pode dar isso, não pode. Eu acho que ela tem razão, mas não gosto muito, porque eu quero pegar o nenê dela, da outro sobre. Quero pegar, mas não pode, porque senão, mamãe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, outro mais. Então, precisa tomar muito cuidado com aquele bebezinho. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Dali a pouco está na hora de botar na creche, porque a mãe precisa voltar a trabalhar. Então, todos aqueles cuidados vão para o beleléu. Por quê? Porque a mãe precisa ir trabalhar. Então, bota onde? Na creche. E lá na creche, o menininho ou a menininha que nunca tiveram um resfriadinho, né? Começa, tem uma diarreia aqui, tem depois um não sei o que lá, depois tem não sei o que ali. Nunca teve nada em casa, mas nada. Mas começou a ir para a escolinha com uns X meses e ele começa a ter coisas. E antes não deixava o parente, nem a mãe, nem o tio, a tia, não podia pegar em nada. Agora vai poder pegar. Porque todo mundo já pegou lá na escolinha, ela já ficou doentinha, tudo, né? Então, agora pode, né? Então, mas é assim. O que vai ser? As famílias são assim. As famílias estão certas. Isso é assim porque a mãe precisa ir trabalhar, não é? A mãe não vai precisar trabalhar? Vai.
Então, precisa deixar a criança, a família ajuda mais nessa hora. Que bom que a minha mãe pode tomar cuidado agora. Agora pode, não exige mais muita coisa da mãe, porque a escola também já não exige muito, não é? Os funcionários, nós temos que ver, quando a criança vai na escola e já está com 3, 4 anos, ela tem contato com os funcionários das escolas, não é? E nós temos, não é? O nosso profissional também tem contato com funcionários em geral, né? Temos contatos humanos com a equipe que costuma trabalhar conosco. São os contatos nossos humanos. Nós falamos, conversamos, trocamos experiências, né? Trocamos experiências com os nossos colegas de trabalho, né? A equipe de trabalho. Quando nós todos estamos trabalhando, nós pensamos nos diferentes profissionais que entram ali em atividade conosco. É um sociólogo, é um advogado, pois a gente entra em contato no hospital, a gente entra em contato com o advogado, entra em contato com o faxineiro. O faxineiro uma vez falou para mim: dona, não precisa se afastar tanto quando eu estou lavando por aqui. Pode pisar, porque a minha função aqui é jogar água, tirar água, jogar água, tirar água. A senhora dá a volta, eu vejo aqui todo dia que a senhora dá a volta para não pisar aqui. De fato, ela tem a razão também. Bobagem eu ficar evitando pisar lá no lugar limpo, porque de qualquer jeito ela está limpando a função. Eu disse: é minha função. Ela me chamou um dia para falar isso lá no hospital. E eu aceitei também que ela tivesse falado isso, porque foi uma grande coisa que ela me fez. Eu não precisava ficar dar a volta para lá para não pisar no lugar que ela já tinha limpado, porque ela ia limpar outra vez. Então, existe a equipe trabalhando no hospital, desde a faxineira que limpa o chão, aquele rapaz do elevador, aquele rapaz de lá da radiografia e o médico. Aí nós vamos pensar também no médico. No médico, né? No assistente social, o médico, a enfermeira. Enfermeira é, de certo modo, o prolongamento do médico. E eu percebia a enfermeira assim. O médico está falando através dela. E ela falando através do médico, porque o médico está observando o trabalho da enfermeira. A enfermeira é grande no hospital. E o assistente social, a assistente social, é grande. Quando eu entrei para o hospital, meu braço direito era assistente social. E alguém dizia: você está valorizando o assistente social porque elas fazem muito do que nós fazemos. Eu falei: graças a Deus. Porque se eu fosse só pegar a hora que o psicólogo chega no hospital para dar atenção para o paciente, graças a Deus que tem aí assistente social que vai lá procurar lá a família dele, lá no fundal foi um assistente social, conseguiu localizar a família de um paciente nosso que estava à morte e veio à vida novamente, porque a assistente social conseguiu localizar a família dele lá numa cidadezinha do norte, que o prefeito daquela cidadezinha ficou muito feliz em colaborar com o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo. Imagine, ele se sentiu muito honrado. E quando ele se sentiu assim tão honrado, aquela vida foi salva, porque foi feito recontato com a família de um rapaz que tinha desistido de viver. Ele não queria ser operado. Ele disse: não quero, não ia ser operado. E, com isto, quando um dia ele abre os olhos, a mãe dele estava aqui em São Paulo. Foi assistente social que conseguiu. E quando a mãe chega, ele vê a mãe que ele não pensava que ia ver nunca mais, desde quando ele tinha 15 anos, que tinha vindo do norte para o Brasil, fez a vida, teve sucesso e depois perdeu tudo.
e estava esperando a morte. Então, ele quis viver novamente e se permitiu operar. Ele fez a cirurgia, viveu não sei quantos anos mais, porque eu também perdi contato, né? Mas é assistente social, queria dizer assim. Então, psicólogo, quanto mais ele valorizar assistente social no seu trabalho de equipe, melhor para ele, melhor para o paciente, melhor para todos nós. E o assistente social que trate também de valorizar o psicólogo, porque é quando o psicólogo dá contribuições para mim. Quem me ajudou muito quando eu entrei no hospital, a primeira vez, eu não era funcionário do hospital, me chamaram para lá e eu fui ver o que era. Pensavam que eu era médico, porque foi um médico que me mandou lá no lugar dele. Eu disse: eu não vou, Matilde, por favor, você vai no meu lugar. Eu fui, mas eles lá não sabiam que o substituto daquele médico era uma psicóloga. Na hora, eles pensavam que era outro médico. Eu também não me dei ao trabalho de dizer que eu não era médica. Eu tinha sido chamada lá. Eu não sabia que eles não sabiam que eu não era médica. Então, eu cheguei e fui lá ver e falei: faça favor, onde é que está o médico? O médico agora não é hora dele. A enfermeira disse: ah, sei, faça favor, onde estão as mães dessas crianças? Mães? Ela me disse. Eu falei: as mães dessas crianças que estão aí eram crianças que estavam engessadas daqui, debaixo da cintura, bem perto das pernas, até quase aqui o pescoço, bem aqui, estavam engessadas. Elas estavam sendo preparadas para uma continuidade de trabalho de uma ex-cirurgia de coluna. Agora, aquelas crianças chamaram o psiquiatra para ir lá, porque essas crianças estavam se atirando do leito, caíam no chão, quebrava o gesso, estragava a cirurgia do médico, estragava a coluna dela, e então eles queriam que fosse ali o profissional, o psiquiatra, fosse lá para ver por que aquelas crianças estavam se atirando tanto. Elas sacolhavam a cama assim, e plim, o trinco, a cama era velha, de metal, caía o trinquinho, caía a grade, e a criança fazia assim, e ela caía da cama, quebrava tudo, estragava tudo, inclusive a sua coluna. E chamaram ali o médico psiquiatra, que me mandou no lugar dele, e eles não sabiam que eu não era psiquiatra, e então eu perguntei das mães, e eles disseram que as mães já foram, elas já vieram para a visita, já foram. Falaram assim: por favor, só chama as mães, que eu preciso falar com as mães dessas crianças. Criança engessada, eu sabendo aquele monte, muitas camas de crianças com gesso. O que eu ia fazer? Eu falei: eu quero a mãe delas. E eu queria trabalhar através das mães. Mas era a primeira vez, praticamente, que eu entrava num hospital. Me chamaram para trabalhar lá. Eu tinha entrado uma vez, quando eu era criança, com o dedo cortado, polegar cortado. Nunca mais tinha entrado num hospital. E fui chamada para trabalhar no hospital. Então, não tinha curso de especialização, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha nada. Eu não tinha nada, tinha só eu. Então, quando eu chego ali para ver aquelas crianças e não encontrei, exigi as mães, e elas não sabiam que eu não era médica ainda, né? Foram imediatamente procurar as mães, né? E encontraram algumas lá, aquelas subiram. E eu disse: todas as mães das crianças, passaram a chamar todas as mães. Foi o início do atendimento de mães no hospital. Como eu disse, seus avós não tinham nascido ainda, né? 1952, mais ou menos, tinha nascido. Pai, mãe, avó, não sei, talvez os avós tivessem nascido, mas nesse tempo exigia a presença das mães lá no hospital. Então, a equipe de trabalho incluía a presença das mães, e incluía a equipe multidisciplinar, e a equipe multidisciplinar são várias profissões, várias disciplinas, e um trabalho interdisciplinar, porque poderia existir vários profissionais ali,
mas não haver ligação entre eles. Então, eu chamei, na época, de multi e de interdisciplinar. Entre si, os profissionais se trabalhando, entre si. Né? E a administração, como parte da população hospitalar. Por que administração? Porque, pelo seguinte, um dia me chama lá o coordenador geral, tá? Que estava em ligação com outro coordenação geral, e, enfim, o diretor do hospital, das clínicas. Agora eu já falei que foi no Hospital das Clínicas, né? Então, o diretor-geral ali me diz: a senhora vai atender aqui o grupo tal, assim, aqui, vai aqui? Sim, eu vou. Eu fui lá para atender. Mas o que eu não sabia era com quem eu iria lidar. Com quem eu iria lidar. E ali ele me deu carta branca. Então, eu acreditei que eu tinha carta branca mesmo. Então, eu chamei quem eu quis ali para conversar. E foi quando a minha equipe se expandiu até a administração, porque o administrador ficou comprometido com o nosso trabalho, tá? A administração nos diferentes níveis, porque tinha o administrador geralzão que me botou lá, quer dizer, ele ficou participante, e os administradores a eles ligados deixa eu andar mais depressa, né? Nós temos um almoço, né? Deixa eu andar mais depressa, sim. Mas eu ainda tenho tempo, bastante aqui, porque eu contei o tempo. 10 minutos. Tá, mas assim, tem razão. 10 minutos. Só? Tá bom, tá bem, tá certo. A minha experiência no hospital, sempre eu tratei de considerar quais são os objetivos da instituição. Está aqui? Tá. Os objetivos da instituição e seus regulamentos. Eu tinha que obedecer também. E só para depois eu considerar a pessoa do psicólogo. Então, era preciso considerar a pessoa o administrador, o assistente social, a equipe, tudo isso que eu falei, e aí, então, o psicólogo. Quem é esse psicólogo? Quais são as condições pessoais dele? O que esse psicólogo... Quais são as aspirações dele, seu interesse? Um dia o psicólogo chegou e disse assim: eu decidi, eu vou largar isto aqui. Por quê? Era uma estagiária psicóloga. Porque não dá. Eu entro aqui, eu entro em pânico. Eu falei: por quê? Porque eu sinto assim, eu vou me embora. Eu falei: hospital é um gigante. Você pode trabalhar lá na cabeça do gigante ou no dedo do pé do gigante. Você escolhe sua área no hospital. Você não precisa trabalhar aqui. Você não aguenta ver criança pequenininha sofrendo tanto? Não fica na área das crianças. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar no hospital. Eu me lembrei, nesse momento, de quando eu fui escolher minha profissão. Eu fui fazer uma visita na Faculdade de Medicina e fiz uma pergunta para a pessoa que estava ali na entrada. O médico aqui tem que cortar a pessoa obrigatoriamente para fazer os estudos? Tem, obrigatoriamente. Falei: eu não vou ser médica. E fui embora. Nem entrei, não acabei de entrar. Falei: médica eu não vou ser, se eu sou obrigada a cortar, porque eu não vou cortar ninguém. Aí depois, muitos anos depois, eu fiquei sabendo que existe forma assim, forma assado, mesmo dentro da faculdade, etc, etc. Então, eu tenho que considerar minha formação universitária, a básica e a generalista. Ora,
quando eu comecei a trabalhar na universidade, tentaram forçar-me a lidar com a especialidade já de cara. E eu disse, não, primeiro generalista. Obrigatoriamente, meus alunos tinham que observar as diferentes linhas terapêuticas e não já entrar como conhecedora ou especial. Eu vou ser, principalmente, a minha pressão era por parte dos, naquela época, eram os behavioristas, e eram só comportamentalistas. Vou deixar ir mais rápido, senão ela me... Mas naquela época tinha que ser comportamentalista, naquela época. Nós estávamos abrindo campo para o clínico. Então, eu fui muito criticada na época, mas depois tive adesões, né? Então, eu punha para o aluno observar pelo espelho, foi quando eu introduzi os espelhos na clínica psicológica, e ali os alunos observavam pelo espelho a psicoterapia comportamental, a psicoterapia psicanalista, a reação maior, que eu pensava que ia ser dos psicanalistas, foi dos behavioristas. Por que tem que ser observado pelo espelho isso? Porque todos, eu consegui autorização, eu era professora, e isso foi quando eu usei da minha autoridade na época. Vão ser observados todos. E eles eram observados da linha psicanalítica, da linha behaviorista, da junguiana também, e das diferentes linhas. Porque o aluno, eu acho ainda, sabe? Eu penso ainda assim, deveriam conhecer para depois escolher. Então, eles conheciam as diferentes linhas. Então, eu tive, na época, comportamentalistas, que hoje são grandes psicanalistas, poucos, porém isso aconteceu, e encontrei também uma que ia ser psicanalista, que é uma excelente behaviorista, uma excelente comportamentalista, porque ela não enxerga só aquele comportamento, mas as relações. Ela participou da mudança existente no comportamento, no behaviorismo, porque hoje não é mais o behaviorista puro, hoje é chamado como analista, mas e tem inclui o cognitivista, inclui, né? E não são ultra fechados. Existem hoje grandes mudanças. Acho que nós contribuímos para isso. Então, agora vamos continuar. O psicólogo, é preciso considerar também a maturidade do psicólogo. Tem muita coisa. Foi pena eu demorar muito lá no começo, mas há que pensar na maturidade do psicólogo. Há de se pensar que o psicólogo tem que se autoconhecer com alguma forma de trabalho pessoal. Ele tem que se autoconhecer. Ele vai escolher a linha em que ele quer ser autoconhecido, mas vai se autoconhecer. Ele vai pensar, quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem é esse com quem eu vou trabalhar? O que eu sinto em relação a ele? O que ele está sentindo em relação a mim? É melhor eu deixá-lo em paz ou vou fazer mais isto ou aquilo outro? Então, o autoconhecimento como alguma forma de trabalho pessoal. O profissional tem que pensar na sua autoterapia, qualquer que seja ela, mas no autoconhecimento. E o psicólogo tem que ganhar experiência, treino, ele tem que estar com a experiência ativada. Ele tem que ser também estagiário, conhecer o que é que o outro faz. Eu era observadora de todos eles, de todas as linhas. Eu era uma aprendiz contínua, junto ali aos espelhos. Assistia a todas as linhas, todos os dias, todas as sessões. Então, os profissionais são também estagiários, como os alunos. Bom, as atribuições do psicólogo, eu vou só falar, não vou entrar. Imagine que eu trouxe dois, não tem importância. Vamos lá.
A assistência psicológica compreende a avaliação psicológica do paciente, a avaliação da família do paciente e a avaliação da situação hospitalar onde o paciente está sendo atendido. A situação hospitalar com relação a ele mesmo, com relação a essa família e com relação à própria instituição. E a assistência, o psicólogo estudado em função da assistência psicológica, em função do ensino e em função da pesquisa. São os 3 aspectos que, se eu tivesse sido mais esperta, teria deixado mais tempo para isso aqui. Mas no ensino, o psicólogo participa do programa de ensino no hospital. Por quê? Porque o psicólogo deve dar cursos, faz palestras, faz conferências, participa de mesas redondas, dá cursos de aprimoramento, dá orientação, dá supervisão de estágio, ou participa do ensino fantasticamente. O psicólogo é um professor. Primeiro, através da sua própria experiência, através pelo seu exemplo, como ele trabalha. E o psicólogo, a terceira função dele, ele deve ser um pesquisador. Ele pode não ser aquele pesquisador perfeito, quer dizer, perfeito em todos os estágios, tudo que ele tem que fazer numa pesquisa, mas ele pode ser de um trabalho curto. Ele não precisa ser, eu já estou terminando, ele vai trabalhar na pesquisa, ele vai ser participante de trabalhos de pesquisa, ele pode trabalhar de uma maneira curta e ele pode trabalhar controladamente. Depende do tipo de pesquisa que ele se propõe fazer. Então, a pesquisa psicológica em colaboração e com referência às diferentes áreas profissionais, especialmente referente à médica, à área social e a esses 2 relacionados. E em articulação com as universidades e outras instituições várias, como o psicólogo participa e orienta, participa de orientações de dissertações de mestrado, tese de doutorado e outros interesses. Muitas vezes o psicólogo em hospital dificulta o trabalho do pesquisador psicológico. O psicólogo vai aprender a colaborar com os pesquisadores, vai trabalhar para ele próprio se permitir colaborar com outros para serem pesquisadores. Que tipos de pesquisas? Pesquisas, como eu disse, quantitativas e qualitativas. O pesquisador, na quantitativa, trabalha com fatos controlados e objetivados. Os experimentos são conduzidos, hipóteses são levantadas, conclusões são generalizadas. Isto nas pesquisas quantitativas. Nas qualitativas, o pesquisador trabalha com fenômenos que se mostram situacionalmente. O psicólogo não busca, não se preocupa, não faz generalizações nas pesquisas qualitativas. Ele não pode, não só não deve, não pode fazer generalizações. O fenômeno é estudado nas suas qualidades essenciais, na sua especialidade, na sua peculiaridade. O trato é individual, é diferenciado. Então, e em lugar da explicação causal, o que se busca é a compreensão do fenômeno. Importante a habilidade do pesquisador. É importante a sua capacidade de ver, observar, perceber, intuir, escolher e dominar seu instrumental de trabalho. Estou terminando. O investigador se autoajuda na captação do específico, do essencial, do particular, de tudo o que ocorre. Vamos para adiante. Problemas, atenções especiais nos trabalhos dos psicólogos. Atenção para os transplantes, o psicólogo está lá. Está lá nos trabalhos com o coração, com o fígado, com medula, em todos os trabalhos que vocês viram. O psicólogo está lá, pode estar.
ou deve estar. Nas paraplegias, nos estudos sobre amputações, nas cardiopatias, nos estudos sobre câncer, câncer de mama, de útero, de intestino, de próstata, e o psicólogo está junto ao paciente terminal, junto ao paciente com AIDS, junto ao paciente com diabetes. E problemas existem, são questões hospitalares e considerações para soluções. Vou só mencionar orientações nas terapias, nos estudos sobre construtivismo, no atendimento a domicílio, em associação ao atendimento hospitalar. O trabalho em domicílio, eu trabalhei muito nas casas de pacientes. Eu ia à casa de pacientes. Eu dormia em casa de pacientes, dormia no quarto do meu paciente. Atendimento nos diferentes ciclos de vida, as mudanças que se operam, a ética e a saúde no hospital, considerações à qualidade de vida no hospital, na comunidade, a solidariedade, o humanitarismo, a terapia comunitária. Isso tudo que, se eu tivesse tempo, a gente falaria. Como são vistos os hospitais? Somente agora, para finalizar. Como são vistos os hospitais? Eles podem ser vistos, de uma maneira geral, pelos psicólogos, pelos alunos de psicologia, pelos profissionais, pelos administradores. Os cursos de graduação, como são feitos, como estão os cursos de graduação para cuidar de psicólogos? Como são feitos os cursos de especialização? O que foi que mudou nessas proposições? Desde aquele tempo, eu estive olhando outro dia, muito pouca coisa mudou, infelizmente. Infelizmente. Muita coisa mudou com relação ao deficiente físico que correm com aqueles nos pés, eles têm, nas corridas, ali mudou bastante. Mudou muito. Eles nem se importam de serem chamados de deficientes físicos. Quando nós começamos a trabalhar, eles se revoltavam. Eles não tinham que ser chamados pela deficiência, né? Agora, hoje, eles mesmos se auto-chamam. Então, sobre os cursos de graduação, os cursos de especialização, o que mudou, o que precisa mudar e o que a experiência de vocês está dizendo e que tem que constituir sugestões aqui para a Marlise, ok? Tá. Agora é para todo mundo, né? Agora é para todos? Olha, dá um tempinho de... Eu corri para todo mundo poder falar. Aí batendo no estômago de vocês. Acende só um pouquinho a luz. Sim. Eu só queria retomar, dar pelo menos alguma... Senta aí mesmo, Matilde. Eu queria só perceber, assim, só destacar só um pouquinho dessa mesa, a ênfase no papel da ciência, né? No papel da ciência, dos pesquisadores, das diferentes especialidades e da contribuição dos diferentes métodos, inclusive, de conhecimento e de pesquisa, né? Isto é muito importante e congregou o nosso tema, conseguiu amarrar essas contribuições com olhares, com experiências e com, principalmente, a inserção, né, a articulação do pesquisador, do profissional, com uma produção de conhecimento que vise este cuidado que permeou a todas as falas, né? Essa articulação do cuidado do corpo, o ser, como alguém integral, alguém integrado e alguém histórico, que passa por essas transformações todas de uma revolução industrial, de uma revolução verde, de impactos na saúde, de transformações, e, às vezes, esse psicólogo sendo envolvido nessa formação e nessas transformações que deveriam fazer parte
do nosso objetivo e do nosso cotidiano, seja nas universidades, seja trabalhando com outras áreas, seja trabalhando com os iguais. Né? E voltando também para as nossas concepções, né? O que é esta ética no trabalho, o que é a ética do corpo, o que é a ética na postura de uma reflexão mais ampla do sagrado. O sagrado no outro, o sagrado em nós mesmos, o sagrado com o transcendente, com aquele que é o mistério. E qual é essa personificação ou esse mascaramento, né? Essa coisificação, também uma transformação em algo de consumo, né? Que pode ser tão destrutivo quanto a alimentação ruim e a terra também degradada. Quem tem uma pergunta, eu, como moderadora, não consigo falar mais nada por causa do tempo. Quem tem alguma coisa para colocar? Comentário. Claro que teria muitas perguntas de que soluções nós temos para uma hiperpopulação, que não era na época das situações comunitárias menores, que tinham menos alimento para produzir. Então, mas talvez acho que uma das grandes questões, que talvez fique para o final do debate, é quais soluções podem se promover para essa situação tão trágica, dentro de uma circunstância real da hiperpopulação, porque aquelas comunidades que plantavam e que não necessitavam agrotóxico e muito menos transgênico eram menores, consumiam menos. Então, qual seria o vislumbre? E, claro, que tem a indústria, que é contra, sem dúvida, isso são os trustes. Eu acabei de ver nos Estados Unidos, tem os teóricos atuais, a própria campanha do Trump ali, que o aquecimento global é uma inverdade. Eles usam isso, inclusive dizendo que são coisas que os cientistas estão inventando, as indústrias farmacêuticas, mas, enfim, é ver, como a Matilde falou, o que se tem a propor. Mas eu queria fazer um comentário com a Matilde. Matilde, eu acho que você nos mostrou, eu lembrei do Milton Erickson. Milton Erickson, aquele que era da hipnose, que tinha uma capacidade de tratar as pessoas com um brilho. Ele fazia uma autoindução, não é aquela hipnose de ficar olhando o pêndulo. E ele contava historinhas. Então, ele surgia e contava metáforas. Ele, às vezes, tinha uma pessoa que estava deprimida, estava mal, e ele não tratava diretamente. Por que você está deprimido? O que você tem? Mas contava uma história. Eu diria que você nos contou, talvez, desse teu jeito solto de lembrar a coisa, mas você nos contou, pelo menos, 3 historinhas que são realmente uma gestalt de um ensinamento, porque parece uma história anedótica, mas não é. Não é. O que nós estamos vendo em cada uma dessas historinhas é o que talvez represente a psicologia hospitalar, a psicologia e a equipe interdisciplinar. Então, eu vou levar essas historinhas e deixar que elas me inspirem. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho. De criança com doença crônica, e aí eu peguei as revistas que a Matilde publicou, né, e fiz uma homenagem para ela na minha dissertação, onde eu faço também essa retrospectiva do que ela contou. Então, ouvir ela falar é lembrar da homenagem que eu fiz para ela na dissertação. Eu acho que cada história dá a visão da transformação do ouvir e sair de si, do seu próprio objetivo, para abrir-se para o referencial do outro, para as possibilidades do referencial do outro. Né? Às vezes, nós ficamos muito presos nos nossos referenciais e não conseguimos enxergar, como o técnico, né, quis mostrar,
a capacidade dele, a habilidade dele de ser um bom técnico e que o aparelho era ótimo e que existia uma outra possibilidade de ver aquela situação, né? A mesma coisa da assessorista, que é aquela mais complicada ainda. Então, eu acho que assim, cada um, né, nessa mesa, eu acho que nós fomos muito felizes mesmo em todos terem aceitado e fazerem suas falas. Ninguém conversou com ninguém, viu, gente? Não é nem eu. Vocês viram que eu fiquei anotando porque eu também não sabia. Porque essa produção, esse engajamento e essa problematização, eu acho que permeia toda a nossa maneira de ver um trabalho junto do psicólogo junto com outras áreas e outras maneiras, outras formas de produção de conhecimento. Acho que a professora Matilde, as histórias contam o que é ser psicólogo mesmo. Saia da sua caminha de Procusto e veja um pouco mais das possibilidades que a gente tem de viver, né? De viver integralmente uma profissão, um respeito e uma criação, que eu acho que é isto que a gente quer passar também nessas mesas. À tarde, a gente só vai ter psicólogo. Vai ser mais divertido nesse sentido de ver cada um falando lá da psicanálise, judaísmo, quem vai falar de Yorubá, né? E sendo mãe de santo e psicóloga, né? Então, quem vai falar das tradições orientais e, permeando tudo isso, esse corpo sagrado como tema, né? E quem vai falar de criança também, né? Então, vamos completar um pouco o olhar, né, do professor Eduardo com a parte da psicologia. Gente, eu agradeço muito. Não consigo mesmo manter o tempo. Vocês veem que eu tento todo evento, mas é que é muito rico. E é uma tristeza a gente ter que parar as pessoas, né? Isso não tem uma projeção de curto prazo para acabar, porque a Monsanto e a Bayer fizeram parceria e os transgênicos vieram para ficar com a bênção da Embrapa. Mas vamos descobrir o sagrado para, quem sabe, transcender. E com o psicólogo no hospital, podemos transformar. Muito obrigada. Diga seu nome, por favor. De onde você é? Você é psicólogo ou não? Eu fiz a formação na Sociedade de Psicodrama, então estou psicodramatista há algum tempo, mas o meu motivo maior aqui é a troca. Gente, muito obrigada ao almoço. Nós vamos lá.